cê tá. Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. ¿Y esta caja qué será? ¡Pedro Raúl! Saudações cruzmaltinas a todos vocês, vascaínos e vascaínas, cruzmaltinos e cruzmaltinas ligados aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Para quem não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e sejam todos muito bem-vindos ao canal Vascaíno desde sempre. Galera, sem muita delonga, direto e reto ao que nos interessa, já senta o dedo no like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificações e compartilha o nosso conteúdo para mais vascaínos e vascaínas que estejam interessados em saber do dia a dia do nosso Vascão. Infelizmente, ultimamente, a gente não tem notícias boas para trazer para vocês aqui e o vascaíno e a vascaína também não tem motivos para sorrir, muito pelo contrário, ainda mais depois da fatídica partida de ontem, a qual o Vasco entrou em campo mais uma vez e perdeu dentro de São Januário para a equipe do Atlético Paranaense. Mas o assunto não é isso. Como vocês viram agora, que eu acabei de colocar no início do vídeo, né, o Toluca publicou hoje, o marketing do Toluca publicou aí a chegada de Pedro Raúl lá no México, uma jogada bem interessante, bem legal. Fato é que já tem torcedor sentindo saudade de Pedro Raúl. Como assim, Álvaro Silva? A torcida estava com raiva dele? Realmente estava com raiva dele, gente. Só que existe uma máxima, no mundo do futebol e no dia a dia também, que é o seguinte: estava ruim com Pedro Raúl, agora está pior sem Pedro Raúl. Por que isso, Álvaro Silva? Gente, nós não temos atacante. Ficou nítido ontem que o Lucas Figueiredo não dá conta do recado, a garotada não está resolvendo. Se tratando de garotada, olha a covardia que estão querendo fazer com o rapaz, com o jogador Juan Bezerra e comigo e com você, torcedor e torcedores do Vasco da Gama. Como assim, Álvaro Silva? É o seguinte, gente. O garoto Juan Bezerra é artilheiro da base no Sub-20, campeão carioca, enfim, vem se destacando bastante. E aí hoje a Net Vasco, agora há pouco, noticiou aí como o Vasco da Gama vem sofrendo de carência na posição de centroavante, de atacante de área, de homem referência. O que acontece é o seguinte: ele pode ser aproveitado pelo Brasileirão. E aí eu fico indignado. Nada contra Juan Bezerra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que aqui no Vasco tá virando putaria. Tá virando patifaria, porque eles não contratam jogador e aí depois querem estourar tudo nas costas da garotada da base. Igual estão fazendo com o Gabriel Peck, igual estão fazendo com o Lucas Figueiredo, igual estão fazendo com o garoto Ryan, igual estão fazendo com o Marlon Gomes, igual estão fazendo com o nosso zagueiro ontem, o Gabriel Dias. Enfim, então assim, tá ficando cada vez pior essa situação, porque eles não contratam jogadores e ainda querem jogar a bomba no colo de um atleta da base que ganha, sei lá, 4, 5, 6, 7 mil reais por mês, querem jogar essa bomba no colo do rapaz. É uma covardia, é uma grande covardia, tá? Isso, eu fico indignado com isso, Eu vou até colocar agora para vocês verem aí, mudando de assunto, nada contra Juan Bezerra. Eu torço por ele, quero que ele dê certo. Só que do jeito que tá o Vasco, vai queimar o garoto, a gente não vai resolver a nossa situação dentro de campo. Então Luiz Melo e Paulo Brax, toma vergonha dentro da cara de vocês e aprendam a contratar. Tira a bunda da cadeira e aprende a contratar. E outra coisa, Abel Braga, você tá fazendo o que no Vasco da Gama? Você tá usando a sua influência para quê? Porque todo jogador que você tenta contratar, ninguém vem. O último foi esse rapaz do Penharol aí, que o Penharol não quis liberar. Então assim, todo mundo que você mete o dedo, Abel Braga, ninguém quer vir pro Vasco. Então eu não sei que influência que você tá usando a favor do nosso clube. Eu não sei qual influência que você tá usando. Não só você, mas Luiz Melo e Paulo Brax. Tá? Eu vou colocar agora para vocês verem aí, eu peço para vocês, gente, acompanhe o vídeo até o final, embora a gente não tenha muita coisa na parte esportiva para falar, mas hoje o vídeo está recheado de conteúdo, tem vários assuntos que eu vou estar abordando aqui no dia de hoje. E é o seguinte, eu vou colocar para vocês verem aí, ô Luiz Melo, ô Paulo Brax, na moral, aprende com esse vídeo aí, gente, esse vídeo simplesmente nada mais nada menos é do que Bob Dinamite, o nosso eterno 10, Roberto Dinamite,
brincando, dando aula de jogar bola, domínio, passe, virada de jogo, enfiada de bola, gol de primeira, gol que ele dribla 2, 3, gol de fora da área, gol de dentro da área, dribla o goleiro, enfim. Espero que o scout do Vasco da Gama, junto com esse scout da 777, que é muito fraco, depois de assistir esse conteúdo, aprenda a contratar jogador de calibre pro Vasco da Gama, entendeu? Porque isso verdadeiramente é um camisa 10. Porque o Roberto Dinamite, sim, ele era um 10. E outra coisa, se centralizasse ele dentro da área, ele era um 9 pica das galáxias. Então assiste esse vídeo aí, galera. E daqui a pouco a gente volta pra esmiuçar e falar sobre outros assuntos que tangenciam o nosso Vascão. Valeu? Pronto, galera. É isso aí. Como vocês puderam ver, vocês viram a diferença? Viram o nível? Então o meu pai, meu avô, meus tios, a minha família, meus amigos aí que torcem pro Vasco da Gama já há bastante tempo, a gente se acostumou a ver esse tipo de jogador aqui no Vasco da Gama. A gente se acostumou a ver Roberto Dinamite, a gente se acostumou a ver Edmundo, Romário, Bebeto, Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Pedrinho, Ramon Menezes, que era lateral esquerdo, Mauro Galvão, Odivan, Nasa, Carlos Germano, Elton, enfim, se eu começar a falar aqui eu vou ficar falando o vídeo inteiro só disso aí. Então assim, isso é que era jogador, não esses refugos que estão trazendo pra gente aí, que tava jogando lá no Jesus, porque é o Serginho, que é agora esse outro que fechou aí, Sebastião Ferreira, que o Vasco já quer contar com ele já pra partida contra o Corinthians. Enfim, essa vergonha que estão fazendo aí. Aí tem uma outra situação, gente. Aí o Vasco vai lá e me gasta 6 milhões e meio de reais para trazer Paulinho de Paula, mas não quer meter a mão no bolso para pagar mais 750 mil pro Tadjeres para trazer o centroavante lá, do Tadjeres, que é o Michael Santos. É a mesma conta, gente. Dá em torno aí de 5 milhões, 6 milhões e meio de reais. Perdão, até falei errado. Dá em torno de 3 milhões a 4 milhões de reais, que seria a diferença que o Michael Santos quer. Aí o Vasco vai lá e mete a mão no bolso em 6 milhões e meio para trazer o Paulinho de Paula, que ninguém nunca viu nem sabe quem é. É igual caviar. Ninguém nunca viu falar, nem nunca viu jogar, né? Então assim, é brincadeira. Agora, perdão, agora entrando nos assuntos no vídeo de hoje. Gente, faleceu no dia de hoje o benemérito do Vasco da Gama, Duarte Pereira de Sampaio. Então fico meus sentimentos para a família do benemérito do Vasco da Gama, que veio a óbito no dia de hoje, Duarte Pereira de Sampaio. E já mudando de assunto, é o seguinte: Emílio Faro, que fazia parte da comissão técnica do Vasco, ele hoje acertou com o Atlético Goianiense. Então, Emílio Faro, boa sorte para você, vai na fé, que tudo de bom aconteça na sua caminhada, porque eu acho que você está fazendo até bem em deixar o Vasco da Gama, porque essa gestão que está aí vai queimar o Vasco da Gama e quem tiver aí, infelizmente. Agora, galera, vamos lá então, dar início aí, é muita coisa, tive que fazer uma colinha no dia de hoje, galera. É o seguinte, se tratando aí, hoje o Vasco da Gama especulou, sondou um atleta, ele é israelense. Como assim, Álvaro Silva, israelense? Aí eu vejo muita gente aí xingando, falando bobagem, coisa e tal. Mas, gente, calma, ele tem 35 anos, realmente, ele é israelense, tem 1,80 m de altura, está avaliado em 1.200.000 euros, está barato, cerca de 5 milhões e meio, 6 milhões de reais, comparado aos parâmetros do futebol. E é o seguinte, gente, a média, ele bate com os dois pés, tá? E ele tem contrato, ele está atualmente no Tel Aviv. Ele está atualmente no Tel Aviv de Israel, né? O Maccabi Tel Aviv. Ele já teve passagem pelo PSV da Holanda, teve passagem pelo Palermo da Itália, por seleção israelense, muitos jogos pela seleção. Ele tem pela seleção israelense 70 jogos e já marcou 33 gols. Então, ou seja, o aproveitamento dele é de 48%. Ou seja, a cada 2 jogos ele mete um gol pela seleção. Então o cara não é ruim, ele faz gol jogando na seleção, jogando ali as eliminatórias da UEFA, as eliminatórias da FIFA, ele faz bastante gol pela seleção. Na temporada de 2013, 2014, 2015, 2016, ele foi ultra artilheiro. Teve uma temporada que ele fez mais gols do que Lionel Messi, só que hoje nós estamos em 2023. Ele tem contrato com o Maccabi Tel Aviv até 30 de junho de 2024, ou seja, mais um ano, mais 11 meses de contrato. Ele viria, no caso, o Vasco estaria tentando fazer a contratação dele por empréstimo ou a liberação, não sei como está a situação dele lá, mediante ao Tel Aviv, o Maccabi Tel Aviv. Gente, tem muita gente falando mal desse atleta, mas o que acontece é o seguinte: ele é muito bom jogador, ele faz muito golaço, pega bem de fora da área, sabe bater falta, é um jogador bastante consciente, embora ele jogue com a camisa 7, ele é centroavante, atacante de área, ele é atacante nato. Álvaro Silva, mas ele já tem 35 anos. Tá, ele tem 35 anos, Germancano também tem 35 anos, Michael Santos também tem 35 anos, só que assim, eu tô achando estranho. Esses scouts do Vasco da Gama aí cismam com alguns jogadores que, enfim,
Vamos aguardar para ver, só que ele foi aí especulado. O Vasco ainda não fez proposta por ele. O Vasco apenas fez soldagem pela situação atual do atleta. Gente, se tratando agora de Michael Santos, aproveitando o gancho, já falando aí de atacante, ele que hoje não entrou em campo pela partida entre Tajeres e Rimazia Esgrima, pelo campeonato argentino. O Tajeres, para quem não sabe, é o segundo colocado no campeonato argentino. Logo após o Tajeres vem o São Lourenço. Então, assim, está brigando, é um dos postulantes ao título. Embora esteja, acho, se não me engano, acho que a 9 pontos atrás do líder River Plate. Ainda tem campeonato, ainda tem muita coisa para acontecer lá. O Tajeres vem muito bem, hoje inclusive estava vencendo a partida, acabou deixando o Rimazia Esgrima empatar. Fato é que Michael Santos não foi relacionado mais uma vez, já é a segunda partida consecutiva a qual o centroavante não é relacionado. Isso dá indícios de que ele pode estar deixando o clube argentino. Agora, se ele vai vir para o Vasco da Gama efetivamente, ou se vai para outro clube, seja do futebol brasileiro ou de qualquer outro mercado, nós ainda não sabemos. Mas fato é que hoje ele não entrou em campo, e isso já pode ser um indício, um sinal que ele pode estar de malas prontas para sair do Tajeres. Lembrando que eu já falei a vocês aqui, o Vasco, Michael Santos pediu um salário ao Vasco da Gama de R$600 mil por mês, e aí o presidente do Tajeres foi categórico ao afirmar de que os valores que estariam faltando para o Vasco da Gama sacramentar a negociação seriam de US$750 mil, algo em torno de 3 a 4 milhões de reais para sacramentar essa negociação. Aí tá vendo, gente? Eu volto naquele assunto de novo. Aí vai lá e paga 6 milhões e meio no Paulinho de Paula, que ninguém nunca viu falar, né? E aí tá nesse imbróglio aí para tentar trazer o Michael Santos fazendo mesquinharia, fazendo pichincha aonde não tem que fazer pichincha. É brincadeira, né? É brincadeira. Mas aí vamos aguardar então qual vai ser o desfecho dessa situação. Se tratando de Jorge Carrascal, camisa 8, que seria chegaria no Vasco da Gama para atuar como 10. Ele que é jogador de seleção da Colômbia, que pertence ao CSKA Moscou. Até o atual momento, o CSKA Moscou ainda não se pronunciou, ainda não deu uma resposta em definitivo para o Vasco da Gama sobre a situação do atleta. Como eu já disse para vocês aqui nos 2 últimos dias, o empresário dele está na Rússia tentando a liberação com o clube russo. Então vamos aguardar para ver o desfecho dessa história. Fato é que nós torcedores já estamos cansados, nós estamos fadigados, nós precisamos de muitos reforços, e reforços de peso. Hoje pela manhã eu liguei a televisão, já fiquei indignado, eu vi assistindo ali o programa com a Patrícia Poeta, agora me fugiu o nome, na TV Globo, Roger Flores, né, ex-jogador do Fluminense, que é comentarista pela TV Globo, foi perguntado a ele a situação do Vasco, e ele falou aquilo que todos nós aqui vascaínos falamos. Ele falou: o Vasco vem tentando trazer reforços no mercado, jogadores de alto calibre, mas não está conseguindo. Então, quer dizer, tá na cara. Todo mundo tá vendo que ninguém quer vir jogar no Vasco. Por que ninguém quer vir jogar no Vasco? Porque todo mundo tá sabendo o problema que é vir vestir a nossa camisa. Não que a nossa camisa seja uma vergonha, não que a gente não tenha torcida, não que a gente não tenha história, não é nada disso. Só que tá todo mundo vendo a gestão como é que é, o atual momento do nosso clube na tabela do campeonato, o problema, o barril de pólvora que é dentro e fora de campo. Então isso está atrapalhando e muito. E aí hoje em rede nacional, o comentarista fala que os jogadores de alto calibre ao qual o Vasco está tentando trazer não querem vir jogar no Vasco. Então assim, isso me deixa muito chateado, muito puto, né, de saber que infelizmente os atletas não estão querendo vir jogar no nosso Vasco por N motivos, né, negativos, para a gente estar assim afirmando essa situação. Agora, se tratando de De Luca, né, o meia e o volante que foi contratado no início da temporada, no finalzinho da temporada passada para o início dessa temporada, foi uma das primeiras contratações que a SAF do Vasco da Gama fez. Ele que estava na equipe do Bahia, ele chegou lá como um staff de aposta, um garoto bastante promissor, foi revelado pela equipe do Palmeiras, fez uma ótima copinha em São Paulo, divisões de base. Um jogador ali bastante promissor no cenário nacional. O fato é que ele chegou na equipe do Bahia e não conseguiu desenvolver bem seu futebol, não apresentou aquilo que se esperava, e acabou sendo colocado à disposição para fazer negócios. E aí o Vasco da Gama entrou na parada e contratou o De Luca. Fato é que até hoje ele não entrou em campo. Por que, Álvaro Silva? Porque logo no início da temporada ele sofreu uma lesão muito grave e agora que ele está voltando a treinar. Segundo o preparador físico do Vasco da Gama, De Luca vem treinando em 2 períodos de maneira separada, está se esforçando, está suando a camisa para voltar a jogar. Mas Álvaro, ele vai voltar a jogar agora? Não, gente. De Luca só vai poder entrar em campo em meados de novembro, ou seja, até lá a vaca já foi pro brejo. Então o Vasco contratou um jogador que ficou 1 ano machucado, 1 ano parado, né? E ele pode, na verdade, sair do Vasco sem mesmo vestir a nossa camisa profissionalmente, sem mesmo entrar em campo com a nossa camisa. Então, assim, mais uma, vamos dizer assim, mais um erro dessa falta de planejamento dessa atual gestão que está à frente do nosso clube.
galera, é o seguinte, falando de Cauã Barros, né? Ele também já vem fazendo trabalho de recuperação, já está treinando com bola, não foi relacionado para a partida contra o Atlético Paranaense por motivo de precaução, mas pode ser que nos próximos dias ele já vem treinando, pode ser que ele venha a ser relacionado aí para a partida contra o Corinthians. Então vamos desejar sorte aí para Cauã Barros, para que ele consiga retornar, porque esse estava fazendo um pouco de falta no meio campo, e quando ele entrava, ele estava entrando muito bem. Gente, é o seguinte, agora eu vou aqui mudar de assunto, virar a chavinha, já falei das especulações, é o que a gente tem para falar, porque o Vasco da Gama está no mercado procurando um meia, né, de armação, um de criação e um centroavante. Vamos esperar aí qual vai ser o desfecho. E ainda falando de jogadores, Jefferson já está no Rio de Janeiro, juntamente com o Paulinho de Paula, já estão fazendo os exames e o Vasco já pretende contar com eles já para a partida contra o Corinthians. Então vamos aguardar aí qual vai ser o desfecho dessa situação. Agora sim, mudando de assunto, Marcelo Borges, ele que é candidato à presidência do Clube de Regatas do Vasco da Gama nessas eleições que estão chegando aí, que serão no mês de outubro, né? Essa tão polêmica eleições do Vasco da Gama. Fato é que o clube nunca precisou da política para resolver a sua vida dentro de campo, porque todos os anos aos quais tivemos eleições aqui, as últimas eleições, as eleições sempre chegavam no momento para atrapalhar, no momento que a gente não precisava de política. Na verdade, hoje é o contrário. Hoje, a única coisa que pode tirar o Vasco da situação a qual está é a parte política. Como assim, Álvaro Silva? Você ficou maluco? Não, não fiquei maluco, gente. Por que a parte política? A gente precisa de alguém para tirar Jorge Salgado, Osório, Duque Estrada, toda essa turma de filhos da boa mãe, lá de dentro do nosso clube. Por isso que a gente depende das eleições. Voltando ao assunto, Marcelo Borges, que é candidato, não estou fazendo campanha para ele não, viu gente, é só notícia, tá? Marcelo Borges, que é candidato, ele há uns dias atrás, ele fez o pedido, juntamente à diretoria do Vasco da Gama, ele homologou um pedido para que o contrato da SAF do Vasco da Gama, juntamente com a 777 Partners, fosse ali colocado às claras para os beneméritos, para os conselheiros, até mesmo para os candidatos à presidência, uma vez que as leis do Vasco da Gama, o estatuto do Vasco da Gama permite que as pessoas que compõem a diretoria, as pessoas que compõem cargos no Vasco da Gama, tenham direito, tenham acesso a esse tipo de contrato. Por outro lado, Jorge Salgado alegou que existem cláusulas ali, gatilhos de proteção ao contrato, que não podem ser expostos, justamente para não expor a empresa 777 Partners. Então fica nesse imbróglio. Um põe a culpa no outro e o outro põe a culpa no um. Hoje, Marcelo Borges pediu novamente, ele pediu novamente aí essa abertura desses contratos. Ele pode nos próximos dias aí ingressar com um pedido na justiça para que esse contrato venha a público. Só um parênteses aqui, gente. Aí eu tô vendo muito vascaíno falar que esse cara é um burro, porque ele não tem que judicializar nada no clube, porque é por isso que o clube tá nessa merda. É verdade mesmo, gente, é verdade. É por isso que o clube tá nessa merda, porque o Jorge Salgado judicializou as últimas eleições, as quais ele tinha perdido. Ele perdeu das duas formas, na forma híbrida e na forma física, na fatídica urna 7, onde o Luiz Roberto Levenciano foi ali na cara dura, roubado, né? E aí o jurídico do Jorge Salgado, Júlio Brandt, toda essa patotinha, conseguiu juntamente lá na justiça, tanto na Justiça do Rio quanto na Justiça Esportiva, uma liminar que está perpetuando esses camaradas nas cadeiras ali que dirigem o nosso clube. Então, assim, é muito vazio, é muita burrice do vascaíno que fala que esse cara tá errado, que ele tá querendo tumultuar. O cara não quer tumultuar, gente, é simplesmente... Não tô fazendo campanha pra Marcelo Borges também não, viu, gente? Meu candidato, se for vir, é Levenciano. Só que eu tô dizendo o seguinte, o cara tá certo. O cara tá... Sabe por quê, gente? A gente fica batendo no Josh, a gente fica batendo no Jorge Salgado, a gente fica batendo no Paulo Brax, a gente bate no Luiz Melo, a gente bate em todo mundo, mas cadê o contrato? Porque se aparecer o contrato, a gente vai começar a dar nome aos bois. Nós vamos saber efetivamente quem fez a cagada, quem não fez, quem tem culpa, quem não tem, quais são as obrigações da 777 Partners com a SAF do Vasco da Gama, quais são as obrigações do Vasco da Gama para com a SAF do Vasco, enfim. Só que aí esses caras deixam o contrato fechado, lacrado, a 7 chaves, porque eles fazem o que eles querem. Aí a gente não sabe de nada, não tem transparência, e aí fica essa merda que tá no nosso clube e a gente é virtualmente mais uma vez rebaixado. Então, assim, é só para deixar a notícia para vocês que Marcelo Borges pode ingressar com pedido na justiça pedindo a abertura desse contrato da SAF do Vasco da Gama. Galera, virando a chavinha agora, vamos falar aí do Campeonato Brasileiro, né? Isso mesmo, Campeonato Brasileiro. Vocês estão vendo a foto que eu acabei de colocar aí na tela? Vocês estão pensando assim, mas por que o Álvaro Silva tá ficando louco? Botou Tiquinho Soares do Botafogo no vídeo do Vasco? Sabe por que isso, gente? Porque Tiquinho Soares... isso mesmo,
Tiquinho Soares igualou o Vasco? Ou o Vasco igualou o Tiquinho? Como assim, gente? Eu explico para vocês. Tiquinho Soares ontem alcançou, ao fazer o segundo gol do Botafogo contra a equipe do Santos no empate em 2-2 na Vila Belmiro, ele alcançou a marca de 11 gols no Campeonato Brasileiro. Ele é o artilheiro. O que acontece é que o Vasco da Gama também tem 11 gols, ou seja, Tiquinho Soares ele tem o mesmo número de gols do que o Vasco da Gama. Se na próxima rodada Tiquinho Soares fizer mais um gol e o Vasco não fizer, o artilheiro do campeonato do Botafogo vai ter mais gols do que o time inteiro do Vasco no campeonato. Isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Aí eu ainda fico vendo aí, querendo queimarem a garotada da base aí, achando que vai dar jeito, e não vai. Já estamos indo pro terceiro ano que a gente fica nessa história de garotada da base, e é só fumo que a gente vem recebendo em troca. Agora, mudando de assunto, galera, é o seguinte, falando aí de Gary Medel, ontem, hoje, eu vi muita gente falando mal do Medel, alguns falando bem. Eu gosto de trabalhar com números, inclusive eu quero dar até os créditos pro meu amigo Júlio César Oliveira, ele que vem fazendo um trabalho bem legal também de levantamento, viu, Júlio César? Fica os créditos para você aqui. Tá, gente, os créditos pro Júlio César são desses dados aqui, até mesmo pro vídeo que eu coloquei no início, que foi ele que mandou esse vídeo aí do Roberto Dinamite. Mas fato é, gente, que é o seguinte, olha os números de Gary Medel. Ele jogou os 90 minutos, jogou o jogo inteiro. Ele teve 96, vou até colocar na tela aí pra vocês, estão vendo? Show. Ele teve 96% dos passes acertados, ou seja, ele acertou 49 passes de 51. Aí eu vi hoje gente falando que ele é um jogadorzinho normal, que ele é um jogador normal, que ele não fez nada. Pô, se o Vasco jogando a merda que tá jogando, os números dele já são assim, quer ver? Vou falar pra vocês. De 51 passes, ele acertou 49, tá? De lançamentos, ele tentou 4, ele acertou os 4, 100% de aproveitamento nos lançamentos. Tá? Nos duelos aéreos, e olha que ele é baixinho, nos duelos aéreos ele ganhou as 3 vezes as quais ele disputou, 100% também. Tá? Um corte preciso, um chute travado, uma intervenção, 5 perdas de bola, porque isso faz parte do jogo, você rouba e perde toda hora, né? E cometeu apenas 3 faltas. 3 faltas. E olha que ele é um cara que morde, que bate. Cometeu apenas 3 faltas. Aí, esses dados estão no SofaScore, viu, gente? Quem quiser conferir, vai lá no SofaScore, que vocês vão ver que o Álvaro Silva está trabalhando com a verdade. Então, assim, Gary Medel ontem, apesar do time não jogar nada, eu até falei isso para vocês ontem, e olha que eu não tive acesso a dados nenhum, mas eu, graças a Deus, eu tenho 2 olhos e eu pude assistir a partida. Eu até falei para vocês aqui ontem que ele foi o menos pior em campo. Né? Ou seja, hoje eu vou até recalcular minha rota. Hoje eu posso falar que o Gary Medel foi o melhor em campo, na verdade. O restante foi menos pior, ele foi melhor. Então assim, vamos prestar bem atenção antes de sair falando mal do cara, falando que ele é um jogador normal, que não sei o quê. Uma coisa é a gente tá com raiva da SAF, do Luiz Melo e do Paulo Braga. Outra coisa é queimar o cara que acertou quase tudo que fez dentro de campo ontem. Então quer dizer, se ele fosse um centroavante, o Vasco teria ganhado de 2-3-0. Só que ele é volante, então o papel dele não é fazer gol. Mas dentro do papel dele, ele foi muito bem, Gary Medel. Parabéns. Gente, agora, eu tenho que pegar a cola que o pau tá atorando, é muita notícia. É o seguinte, eu vou colocar na tela agora para vocês aí na arte, como vocês podem ver, os próximos 5 jogos do Vasco da Gama. Gente, é o seguinte, o Vasco vai enfrentar agora, o próximo jogo do Vasco da Gama é Corinthians e Vasco, no caso, esse jogo ainda pelo primeiro turno. O jogo vai ser às 6h30 da tarde, às 18h30 da tarde, com portões fechados. O Vasco da Gama, gente, lembrando aqui, trazendo um dado curioso para vocês, não vence a equipe do Corinthians lá, no caso, com o mando de campo do Corinthians, desde 2010, que o Vasco da Gama não vence o Corinthians. Ou seja, desde aquele time bom que a gente montou ali, que a gente foi campeão na Copa do Brasil, que a gente brigou para foi vice-campeão brasileiro, desde aquela vez. De lá pra cá a gente nunca mais ganhou do Corinthians com o mando de campo deles. E a gente ganhou na verdade não, minto, no Campeonato Brasileiro, que a gente não ganha, desde 2010 que a gente não ganha deles no Campeonato Brasileiro. E a gente ganhou deles a última vez, se eu não me engano, 2007 ou 2008 com o gol de Allan Kardec. Olha quanto tempo que o Vasco da Gama não vence a equipe do Corinthians. Então é mais um tabu aí, né? Tomara que a gente consiga quebrar esse tabu, uma vez que a torcida do Corinthians não vai estar presente, a fiel não vai estar presente, e isso pode ser um trunfo muito bom, positivo para nós. Um exemplo disso, vocês viram ontem o Atlético Paranaense, São Januário sem torcida, conseguiram o resultado dentro da nossa casa. E o Corinthians, para ser sincero, é um time bem ruim. Melhorou bastante com o Luxemburgo? Melhorou. O elenco deles é melhor do que o nosso? É melhor do que o nosso. Só que assim, são 11 contra 11, com portões fechados, então pode ser que a gente consiga alguma coisa. Eu, para ser sincero, só acredito vendo. Eu não aposto mais nada, eu não falo mais nada aqui em relação ao Vasco. Para mim, o nosso time, infelizmente, está virtualmente rebaixado. Já vou chegar lá. Aí o próximo jogo, depois do Corinthians, é Vasco e Grêmio, né? Ainda pelo primeiro turno, com o mando de campo do Vasco da Gama. Esse jogo vai ser em São Januário, no dia 6 de agosto, tá, gente? Esse jogo vai ser às 4 horas da tarde.
Depois o Vasco enfrenta a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa, com mando de campo, obviamente, do Red Bull Bragantino. O jogo vai ser no dia 14 de agosto, né? Fora de casa, às 8 horas da noite. Depois, aí, já no início, aí já acabou o primeiro turno. Aí agora, iniciando o segundo turno, o Vasco da Gama recebe aqui no Rio de Janeiro a equipe do Atlético Mineiro. No dia 20 de agosto, esse jogo vai ser de manhã, 11 horas da manhã, em São Januário, ao que tudo indica. E aí depois, aí fechando os 5 jogos, que eu falei que eu ia falar os 5 jogos para vocês, Palmeiras e Vasco, obviamente com o mando de campo do Palmeiras, já também pelo segundo turno, hora e data e local ainda a definir, porque o Palmeiras está aí disputando a Libertadores, enfim, então ainda a definir a hora, a data e o local. Ou seja, e sem contar ainda que o Vasco tem aquele jogo a menos contra a equipe do América Mineiro, a qual disputou o sábado passado, sábado retrasado no caso, a partida pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Então o jogo do Vasco ainda a gente tem que aguardar as datas, né, para quando vai ser remarcado. Então os nossos próximos 5 jogos é contra o Corinthians, contra o Grêmio, contra o Red Bull Bragantino, contra o Atlético Mineiro e contra o Palmeiras. Ou seja, não tem nenhum jogo fácil. Os jogos fáceis que teriam teoricamente, que a gente pegou todos eles dentro de cara, a gente tomou lepa. 5 jogos dentro de São Januário, não ganhamos nenhum, né? Aí, gente, é o seguinte, saiu um levantamento bastante interessante, está circulando nas redes sociais, os programas esportivos estão falando sobre isso, e aqui não vai ser diferente, que aqui no Vascaíno desde sempre a gente procura deixar você bem informado, vocês podem ver a arte aí na tela que eu acabei de colocar, e é o seguinte, aqui estão os números dos clubes, os números os quais levaram os clubes a cair nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, nas últimas 6 temporadas, nos últimos 6 campeonatos brasileiros. Gente, em 2022 o Ceará caiu com 37 pontos. Em 2021, o Grêmio caiu com 43 pontos. Tá vendo, gente? 43 pontos não é o número mágico, é 44, 45. O número dali para sair da zona da confusão, da zona da degola, é 44, 45 pontos. Aí depois, em 2020, o nosso próprio Vasco caiu com 41 pontos. Né? Aí em 2019, o Cruzeiro caiu com 36 pontos. Em 2018, o Sport caiu com 42 pontos. Em 2017, o Coritiba caiu também, o Coritiba caiu com 43 pontos. Então, assim, desses todos que eu falei para vocês, 2 times caíram com 43 pontos. Da mesma forma a qual a gente já viu vários times se salvarem do rebaixamento com 43 pontos. Então esse número de 43 não é um número seguro, não é seguro. Né? Que eu até falei para vocês, que foi o Grêmio em 2021 e foi aí o Coritiba em 2017. Essas duas equipes caíram para a Série B com 43 pontos. Álvaro Silva, onde você quer chegar com isso? Eu vou explicar para vocês agora. Gente, com o término da rodada de ontem, inclusive agora o Coritiba já tá vencendo o Fluminense, já com certeza vai sacramentar a vitória, tá finalzinho do jogo, já tá 2-0 pro Coritiba, pra você ver. Todo mundo faz a parte deles, o Goiás fez a parte dele ontem, o Cuiabá surpreendeu, até falei ontem que o Cuiabá ganhou no Morumbi, falei errado, ganhou em casa, lá na Arena Cuiabá, surpreendeu, ganhou do São Paulo também, o Corinthians empatou, o América empatou com o Flamengo e o Coritiba ganhou. O único que não faz a sua parte é o Vasco da Gama, infelizmente. Aí, gente, diante de toda essa situação, hoje nós estamos com 9 pontos, correto? Eu falei para vocês que com 43 não é seguro. Então o número de segurança, vamos trabalhar aí com 44, vai, não botar nem 45 não, vamos colocar 44. Nós estamos com 9 pontos atualmente, então ainda restam para nós, a gente teria que conquistar 35 pontos para a gente se ver livre dessa zona da degola, para a gente se ver livre da Série B no ano que vem. Ou seja, ainda restam 3 jogos para terminar o primeiro turno. A 15ª rodada acabou hoje. Faltam 3 jogos para terminar o primeiro turno, certo? E no segundo turno são mais 18 jogos. São mais 19 jogos, perdão. Mais 19 jogos no segundo turno e mais 3 para terminar o primeiro. Ou seja, ainda restam 22 partidas para o campeonato acabar. Lembrando que o Vasco da Gama tem uma partida a menos, que é a partida contra o América Mineiro. Então, para o Vasco, ainda faltam 23 rodadas. Dessas 23 rodadas, gente, a gente precisa conquistar 35 pontos. Ou seja, a gente precisa 12 vezes 3, 36. A gente precisa de 11 vitórias. Não, 12. A gente precisa de 12 vitórias, isso. A gente precisa de 12 vitórias. Aí 36 com 9, a gente vai ali para 45 pontos, escapa do rebaixamento. Então, de 22 partidas, o Vasco da Gama precisa ganhar 12. Precisa ganhar 12, ou seja, 55%
nos jogos que vão vir. Então a gente precisa ganhar um pouco mais da metade. Álvaro Silva tem chance? Tem. Matematicamente, hoje o Vasco tem de 20% a 25% de chance de ser rebaixado, de não ser rebaixado, de escapar do rebaixamento. Para ser exato, 22,5%, que são as probabilidades do Vasco da Gama. Mas tudo começa por um começo, e a gente precisa fazer o quê? Contratar. Muito fraco Paulo Brax e Luiz Melo para poder... Eles não têm poder de persuasão ou poder de influência para influenciar um atleta a vir jogar no Vasco da Gama. Isso ficou claro. Ficou muito claro. Se chegar qualquer jogador de calibre aqui, gente, não batam palma para Paulo Brax, viu? Batam palma para Ramon Dias, tá? Para Ramon Dias. Vocês podem até bater palma pro Brax porque ele trouxe o Ramon Dias. Agora, se chegar jogador de calibre no Vasco da Gama, não foi porque o Brax Tartaruga trouxe ou porque o Luiz Mulambo trouxe, não. Aí foi porque o Ramon Dias usou a sua influência. Inclusive, esse jogador israelense, ao qual eu falei para vocês no início do vídeo, ele tem muita vontade de atuar com o Ramon Dias. Não trabalhou com o Ramon Dias, mas é muito amigo e tem muito respeito pelo nosso treinador. Não só ele, mas também Jorge Carrascal. Então, se chegar jogador de calibre no Vasco, o mérito não é do Brax, o mérito é do Ramon Dias. Então, tudo começa por um começo. A gente precisa de jogador de calibre. Depois, feito isso, contratado esses jogadores, a gente precisa de um time organizado. Ramon Dias está trabalhando para isso. Ontem deu para ver ali algumas mudanças no time, só que ficou notório a deficiência técnica do nosso elenco, infelizmente, né? E vencer. Aí um problema é o seguinte, se no campeonato nós temos 19 jogos dentro de casa e 19 jogos fora de casa, no primeiro turno nós não ganhamos nenhum ainda dentro de casa e só faltam 3 partidas aí para acabar o primeiro turno, sendo que nesse finzinho de primeiro turno, só o jogo contra o Grêmio é dentro de casa. E o Grêmio está brigando pelo título ali. O Grêmio atualmente é o vice-colocado do campeonato. Então, assim, a vaca está indo pro brejo, literalmente. Está muito difícil a gente conseguir dessa situação, conseguir sair dessa situação. Então, a gente precisa aí de 12 vitórias, que seria o número mágico, 36 mais 9, para a gente fechar aí 45 pontos. E escapar da zona da degola. Tem chance? Tem. Mas tudo vai passar pelo planejamento que a gente está vendo que a nossa SAF não tem, e pelas contratações que a gente está vendo que eles são muito lerdos e muito fraquinhos para contratar. Mas aí a gente tem que aguardar com fé, né? E somente isso. Aí essas frases de efeito que o pessoal usa, o Vasco é para quem acredita, a cereja do bolo vai chegar, eu me abdiquei de tudo isso aí. Para mim não vem cereja, para mim esse negócio de que o Vasco é para quem acredita mas chega uma hora que já começam a brincar com a nossa fé, porque a palavra acreditar vem de crer, e crer vem de fé, né? A gente tem que botar fé, tem que acreditar no elenco, acreditar no time. Não dá para acreditar no time nem no elenco, porque o elenco é limitado. Não dá para acreditar na diretoria, porque a diretoria prometeu pra gente Diego Valois, prometeu vários outros nomes, aí que acabou trazendo aí Serginho, acabou trazendo aí Carabajal, acabou trazendo Juan Cruz, acabou trazendo agora aí esse jogador do Dinamo Houston, o Sebastião Ferreira. Então, assim, é aguardar e rezar para que a situação melhore. Gente, eu não sei se eu falei o nome do centroavante israelense, né? Zahavi, Ezan Zahavi, né? Ele é um ótimo jogador, assim, tem 35 anos, mas é um ótimo jogador. Então vamos aguardar o que o Vasco vai fazer. Fato é que já começaram a jogar aí papinho aí que querem subir o garoto da base. Então isso já dá medo, porque já dá indícios de que não vão conseguir trazer nenhum centroavante. Gente, o que eu tenho para falar para vocês hoje é isso, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu fico por aqui. Se tiver mais notícias eu broto. Valeu, família? Porque enquanto houver um coração infantil, o Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Tamo junto e é nóis. Valeu!